Você podia botar o dia, por favor? Oi? Botar o dia, alguma coisa assim, sim. Bom, só quero fazer o seguinte. Já tem má vontade do mundo de filmar. Vamos fazer uma divisão aqui, cada um fica meia hora, uma coisa do tipo. Se deixar aqui não pega, Eu acho que pega. Acho que dá pra pegar. Eu acho que já me falaram que pega. Quando muda pro quadro de cá, tem que, Oi? quando muda pro quadro de cá, tem que mexer para apontar pro quadro Ah, é, de cá. né? Assim tá pegando, mas quando só passar para cá, vai Aí não mexer pega pra cá. ali, né? Eu tenho que Entendi. ficar por E virando teve um de dia que lado. alguém filmou, deixou a máquina. deixou um no canto. pouco mais. Não foi? Deixou Acho no que canto. foi, deixou de. Eu acho que deixou de uma maneira que conseguiu filmar a aula toda. Agora, quer passar pra cá, cara, tentar pegar. Atravessar Bom, aquele. como quiser, cada um. O importante, digamos, é que a gente fazer uma divisão, que cada um filme um pouco. Não quero ficar contando má vontade de ninguém. Quem se apresenta para ficar meia hora aqui primeiro? Esse aqui tá bom, depois assim. Quando deve estar de má vontade, Então a gente já colocado na aula, né? Da outra vez, a gente estava discutindo a questão, então, que do ponto de vista, né, da mecânica clássica, na mecânica newtoniana, quando nós estamos partindo aqui, a relação que a gente então entre a energia, a relação que a gente tem entre a energia de uma partícula com movimento linear P, ainda como digo, sem potencial externo, né? Partícula é isso aí. Então nós estávamos tentando fazer uma associação. Então, de que nessa descrição, tendo em vista já a relação, né, a possível também comportamento ondulatório da matéria, a gente estava pensando que a energia, né, a radiação eletromagnética, em alguns experimentos, já tinha demonstrado uma natureza material, uma natureza corpuscular. Então a gente associava, né, a partícula de radiação eletromagnética, que se chama o quanto de radiação eletromagnética, vamos colocar assim, a partícula entre aspas, né? Na verdade, a terminologia que se usa o quanto, né, de radiação eletromagnética, né? Então, a ideia era se associar isso ao fóton. E aí, a ideia que partiu de Planck é que a energia dessa partícula ela é ligada à sua frequência, desse modo aqui, ou se a gente quiser, a gente pode usar a frequência angular e colocar aqui H sobre 2π, colocar cortado, né? Na verdade eu multiplico por 2π e divido por 2π. Então, a relação de Planck, né, ela estabelece uma maneira de eu quantificar materialmente a ideia de fóton. O fóton é caracterizado por uma frequência, a radiação eletromagnética ela é caracterizada por uma frequência e por um comprimento de onda. Então, a ideia é que a partícula é caracterizada por uma energia, a radiação, vamos colocar assim, do ponto de vista, né, da radiação, pensando como sendo uma onda progressiva, a radiação, então, ela carrega uma frequência, tem uma velocidade, a velocidade da luz é c, a velocidade da radiação livre, a radiação eletromagnética é c, ela tem, então, uma frequência e ela tem um comprimento de onda. E esse comprimento de onda, sabe, que está associado ao número de onda, ao chamado vetor de onda. Então, isso aqui são as grandezas, né, descreve as grandezas cinemáticas, né, de uma radiação, frequência. E, em se tratando da radiação eletromagnética, a relação de dispersão ômega, né, a frequência, né, vindo das equações de Maxwell, é módulo de K vezes C. Então, aqui para o fóton, então, P vezes C. Vamos colocar nesse ponto. Então, se nós pensarmos que, se eu pegar essa relação aqui, então isso aqui é a relação de dispersão típica do fóton. Se eu pegar as equações de Maxwell, né, aquele exercíciozinho que a gente faz lá na física 4, né? Então, se nós pegarmos a equação que dá rotacional, que é
lembramos que os campos satisfazem as equações de onda, ou seja, 1 sobre C2, D2 dt2, menos Laplaciano, tanto de E quanto de B, é igual a zero. Então, os campos A e B satisfazem uma equação de onda. E depois tem as relações entre eles. Daqui ele sai, como nós colocamos, isso aqui é uma onda plana monocromática, o campo elétrico é um E0, seno, cosseno, de capa X menos ômega T. Então, ao derivar duas vezes em relação ao tempo, tirando a divergência do gradiente, a gente ganha aquela relação. Então, ômega 2 é igual ao módulo de K ao quadrado C2. Ou seja, ômega igual ao módulo de K vezes C. Então, isso aqui caracteriza o fato de que a onda eletromagnética se propaga com a velocidade da luz C e a frequência e o vetor de onda são relacionados nesse modo. Então, isso é uma relação que vem das equações de Maxwell, vou colocar assim. Agora, a ideia foi. A questão do neutrino, isso aí. A questão, a resposta sempre está nessa relação de expressão ali, que ali que está a velocidade da luz. Aqui tem uma discussão, né? Aqui a gente tira a chamada velocidade de fase. Depois, o que é a velocidade física? Não sei se vocês sabem, sabe isso, não vou perder tempo, não vou colocar tempo nisso agora. Que é a questão da velocidade de grupo, né? A velocidade de grupo, ela vem essa relação de dispersão. Então, a velocidade de fase pode ser até maior do que a da luz. A velocidade de grupo, não. A velocidade de grupo, ela marca, né? Uma relação de dispersão que tem entre frequência e vetor de onda. Na verdade, no campo eletromagnético livre, as duas velocidades coincidem. Mas quando o campo não é livre, a gente tem que ver o que é a velocidade de grupo. Então, aí sim, a partir da velocidade de grupo, a gente tira a velocidade de propagação. Essa questão do neutrino, aí, claro, tem que ter uma relação de dispersão com os neutrinos, e a partir da relação de dispersão é que a gente vai calcular a velocidade. Mas o fato de se é que os neutrinos caminham com a velocidade maior do que a da luz, isso não está claro na física de neutrinos. Quando a gente pega a física de neutrinos e descreve o neutrino, por exemplo, como sendo um fermo de Majorana, ou um fermo de Weyl, a velocidade dele aqui, no modelo padrão, a velocidade do neutrino é a da luz. No modelo padrão vê o neutrino com massa de repouso novo. Se nós introduzirmos, a gente agora entende que o neutrino tem uma pequena massa de repouso, claro que a velocidade dele é menor. Agora, se aparecem neutrinos com velocidade superior à da luz, algum fenômeno pode estar ocorrendo aí que a física além do modelo padrão pode modelar. Quer dizer, a própria física de neutrinos ela está muito mais fora do modelo padrão do que do modelo padrão, porque o modelo padrão diz que o neutrino tem massa nula. Hoje a gente sabe, pelos experimentos da supercaminhante, que o neutrino não tem massa nula, tem um limite de massa. A gente sabe que a massa do neutrino, sobretudo do neutrino subelétrico, ela é menor, da ordem de alguns poucos elétrons-volts. Mas a massa do neutrino, você tem um neutrino do elétron, vamos colocar assim. Depois a gente tem o neutrino do nulo. Já a massa dele, a massa de repouso dele, pode ter menor ou da ordem de alguns quilos de elétron-volts, 180 cada elétron-volts. E depois o neutrino total, o limite de massa para ele já é na faixa dos 20, 30 médios. Então, se o neutrino do tal tem uma massa abaixo de 30 médios, pode ter uma massa, nada que impede que ele tenha uma massa bem superior ao do elétron, que é 0,5 médios. Então, o que a gente tem para os neutrinos são limites superiores de massa. Então, certamente os neutrinos são massivos. Já tem toda uma discussão de neutrinos massivos, toda essa física de neutrinos, né? Um dos grandes pilares da discussão da física de neutrinos é a massa do neutrino. Que mecanismo se tem para entender a massa do neutrino? Aí tem muitas histórias, um jogo que ainda não foram finalizados, tem um resultado experimental finalizador. Por exemplo, neutrino de Majorana, se tem neutrino de Majorana, tem decaimento beta duplo, então aí tem uma série de discussões. Mas vamos supor que o neutrino tenha massa, realmente, então, portanto, ele deveria se propagar com velocidade menor do que a da luz. Se esses experimentos, que ainda vão ser refeitos, sob consideração,
vierem a demonstrar, então a gente teria que pensar qual é o mecanismo que pode estar por trás da física de neutrinos que poderia levar esses neutrinos a terem uma velocidade maior do que a da luz. Então, sabe que essa física, além do modelo padrão, ela tem uma série de mecanismos, né? Não mecanismos de conceitos, de ideias que poderiam até dar uma cobertura para esse resultado aí. A questão das dimensões extras, a questão da relação da simetria de Lorentz, a própria oscilação dos neutrinos. Esses neutrinos oscilam. O neutrino nunca é ele só. O neutrino do elétron, ele caminha por um certo tempo, aí ele vira neutrino do muon, depois ele vira de novo neutrino do elétron. Então o neutrino ele tem uma oscilação. Você não pode dizer que o neutrino do elétron ele vai ser 100% neutrino do elétron. Eles oscilam, tem um problema chamado das oscilações de famílias de neutrino. Então isso é uma questão típica dos neutrinos, bem conhecida, essa discussão aí é bem conhecida. Então, a questão é, nesses processos que os neutrinos oscilam, né, o tempo que ele leva oscilando pode ser um tempo, porque esse neutrino ele pode adquirir, ele entra num processo meio tipo virtual. Então, uma partícula virtual pode ter velocidade de propagação maior que a da luz. Então, tem muitos mecanismos, eu não sei aí, tem os especialistas em física de neutrino, tem toda uma tribo dentro da física de altas energias, é física de neutrino. Então, tem muitos modelos, muitos mecanismos que podem ser vislumbrados. Um mecanismo muito típico de neutrino é o mecanismo das oscilações. E esse mecanismo das oscilações, nunca ninguém pensou, mas pode ser que esse mecanismo das oscilações de família, das mudanças de família, o neutrino transita de família, porque o elétron se propaga, ele é sempre elétron. O muon se propaga, ele é sempre muon. Mas o neutrino do elétron ele se propaga, ele vira neutrino do muon. Depois do neutrino do muon, ele pode virar neutrino do elétron de novo. O neutrino do tal flutua, ele também vira neutrino do muon, depois vira ser neutrino do tal. Então, há essa oscilação nas famílias de neutrino. E isso aí é um mecanismo que poderia, por exemplo, ser usar para modelar. Mas eu não sei, ainda já está saindo o resultado. Eu confesso que essa semana, que passou agora, já saíram, pelo menos eu soube de 2 ou 3 já artigos que já saíram na rede aí sobre um possível encaminhamento de uma discussão se a experiência está certa, que pode ser o mecanismo teórico que justifica. Mas eu não li esses artigos, então eu não quero ficar dando chute. Eu só quero dizer que a física, além do modelo padrão, e a física de neutrinos, ela tem elementos, né, conceitos, ideias que podem ajudar na modelagem desse resultado. Eu queria fazer o seguinte: a questão da velocidade da luz, né? A luz é uma onda e uma partícula. Certo? Uma coisa, se ela é uma partícula, para ter velocidade da luz, ela tem que ter massa zero. Para ser como onda, ela é vista pela relação de dispersão. Isso, a onda é vista pela relação de dispersão, né? Você poderia fazer. Era possível você, se tivesse tanto de troca com algumas fontes. Sei. E não tem uma velocidade de grupo acima de C. Sei. Do lado de grupo. De grupo. Seria isso que seria surpresa. O caso do neutrino aqui. Você teria a velocidade de grupo, você não esperaria ser maior do que Mas você você tirou de uma lagrangiana que é invariante lógica. Certo. Muito mais. O que eu entendo. Não, olha, vamos dizer o seguinte: propagar em velocidade maior que a da luz não diz respeito à ideia. Diz respeito o que é o conceito de cone de luz? Quando a gente está no espaço-tempo e a gente fala do cone de luz, eu tenho aqui, o cone de luz associado a esse ponto significa que todas as partículas que forem emitidas além desse ponto, e que se propagam com velocidade menor que a da luz, elas estão nessa região. O raio luminoso emitido desse ponto, ele se propaga nesse cone de luz e nesse pedaço, nessa superfície do cone de luz. Agora, eu tenho também a região externa, a região space light, onde eu tenho, eu poderia ter objetos, eu tenho eventos, né, que não são causalmente relacionados, que estão aqui. Então, aqui é a região de propagação maior que a velocidade da luz. Então, o que a gente sabe é que na relatividade especial, nada me impede que eu tenha objetos que se propaguem com velocidade maior do que a da luz, são estáticos. Eu tenho tática. Agora, a questão é saber significado físico ao estático, saber dizer se eu tenho uma partícula que se propaga fora do cone de luz, ou seja, ela se propaga com velocidade
maior do que a da luz, como é que eu posso estabelecer uma física para ela? Não é de hoje que já se discute isso. Já na década de 60, na década de 70, tem autores que discutem, que tentam dar significado físico a esses táquios. Como é que eu posso falar de uma física de táquios, de uma física de objetos que se propagam com velocidade maior que a da luz? Tem um nome, se alguém quiser procurar aí nos papers, na rede, é um nome que está ligado a essa instituição aqui, um nome bem conhecido. É o seu primeiro nome, não sei se é aquele, mas o sobrenome é americano. Ele é um cara lá da Sicília, um italiano da Universidade de Palermo. Ele trabalhou muitos anos, vem trabalhando muitos anos sobre a questão de dar significado aos táquios, aos objetos que se propagam com velocidade maior que a da luz. Então, a relatividade restrita, ela não diz que não pode haver objetos com velocidade maior que a da luz. A questão é se esses objetos são físicos ou não. A ideia é que partículas físicas, as partículas que nós conhecemos, né, todas as partículas elementares, elas se propagam, elas obedecem a essa relação, elas se propagam com velocidade menor que a da luz. Agora, o aparecimento de uma partícula com velocidade maior que a da luz significa uma partícula com comportamento taquiônico. Isso aqui não está violando a relatividade especial, está apenas dizendo o seguinte: eu teria uma partícula agora que se propaga fora do cone de luz. Agora, o que significa uma física, uma partícula que se propaga fora do cone de luz? É uma discussão bem completa, uma discussão assim, é uma física à parte. Então, eu não diria que a gente está com isso, está matando a relatividade especial. Claro que não. Está apenas dizendo que aparecem partículas que estão fora do cone de luz. Agora, na teoria, na interpretação do Einstein, todas as partículas físicas ficariam dentro do cone de luz, portanto, todas com velocidade menor que a da luz. Agora, a questão é como é que eu vou reinterpretar partículas que eventualmente se propagam com velocidade menor que a da luz. Respeitar Einstein, fazer uma Lagrangiana diferente de Lorentz. É só isso, depois o resto é consequência. Tem ele Lagrangiana, se você tiver uma que antes é isso, de outra maneira, já respeitou Einstein. Vocês pegaram a Einstein, assim, sem Lagrangiana, tem o nome de Einstein meio de mecânica, né? Assim, quer dizer, e eu acho que no mundo atual, né, a visão é de Lagrangiana, né? Quando a gente pega o mecanismo de Higgs, a famosa partícula de Higgs, o campo de Higgs, quando a gente olha o Lagrangiano, né, a densidade de Lagrangiano, que descreve o campo de Higgs, antes da quebra espontânea de simetria, esse campo de Higgs é como se ele tivesse velocidade maior que a da luz. A partícula de Higgs, antes da transição de fase do universo, ela tem velocidade maior que a da luz. E é fundamental que isso aconteça para que haja a quebra espontânea da simetria e todas as partículas ganhem massa. E quando a gente fala do mecanismo de Higgs, o campo de Higgs faz a quebra espontânea da simetria e a partir daí a interação de todas as partículas sem massa com o campo de Higgs, depois desse mecanismo, faz com que essas partículas sem massa se tornem massivas. O que entrou em ação foi esse mecanismo de Higgs. Para acontecer o mecanismo de Higgs, antes de haver essa transição de fase das partículas deixarem de ter massa nula e passarem a ter massa nula, antes dessa situação, o campo de Higgs estava associado a uma partícula taquiônica. A velocidade dele, se houvesse, fosse falar então de uma partícula, ela estaria se propagando com velocidade maior que a da luz. Quando todo mundo fala do famoso chapéu potencial fundo de garrafa, ou chapéu do Vesticano, que faz a quebra espontânea da simetria, se não fosse o táquion, o potencial seria isso, o mínimo seria no zero e todas as partículas continuariam sem massa no universo. Para que esse potencial transite daqui para cá, é preciso, esse potencial é um potencial do tipo alfa x2 mais beta x4. Exercício de cálculo 1, vamos fazer o plot dessa função. Se alfa é positivo e beta é positivo, essa função é completamente não negativa e ela só vai ter mínimo para x igual a zero. Então é essa função aqui. Se eu quero que essa função nunca vá a menos infinito, eu sei que quando x tende a infinito, esse termo domina sobre esse, para x muito grande. Se x é muito grande, se x vai a menos infinito, esse termo domina sobre isso. Ou se vai a mais infinito também. Mas se x vai a mais ou menos infinito, esse termo domina. Portanto, se esse beta for negativo, essa função lá no infinito ela vai estar para cá. Então,
esse objeto prenderia menos infinito se o beta fosse negativo, na região do x infinito. Então eu quero que o potencial aqui ele seja limitado por baixo, ele suba, porque senão eu não tenho estabilidade quântica quando eu for pensar na teoria quântica. Então, uma possível saída é se o alfa for negativo e o beta for positivo. Se o alfa é negativo e o beta é positivo, isso significa o quê? Se alfa é negativo, para x tendendo a zero, x muito pequenininho, esse termo é maior do que esse. Então a função se torna negativa. Para x muito grande, se o beta é positivo, esse termo domina sobre esse, então a função é positiva. Então, essa função é zero na origem, aí muito próximo da origem ela é negativa, mas lá no infinito ela volta a ser positiva. Então ela vai ter que fazer isso. Então ela poderia fazer uma coisa desse tipo. É o que está acontecendo aqui. Então, perto da origem, né, se eu pegar justamente isso aqui, na origem, isso aqui é botar o gráfico dessa função aqui. Para x igual a zero, isso aqui vale zero. Se alfa é negativo e beta é positivo, perto da origem essa função é negativa. Mas para x infinito, essa função é positiva. Então, essa função tem que fazer disso. Né? Então, ela passa por uma região negativa e passa por uma região positiva. Como está acontecendo aqui. Ela fica negativa, passa por um mínimo, né? Pode fazer disso e depois sobe. Então o gráfico dessa função é isso aqui, se o alfa for negativo, o beta é positivo. Mas se o alfa é negativo e o beta é positivo, necessariamente esse alfa negativo, em teoria de campos, ele tem a interpretação de uma massa. Então significa que eu tenho uma massa ao quadrado negativa, ou seja, eu tenho uma partícula cujo momento ao quadrado é negativo. Mas para o momento ao quadrado ser negativo, o momento é m C gama, se isso aqui agora, isso aqui é 2 menos P2, C2, negativo. Então isso aqui é relatividade restrita. É 2 igual a P2, C2, mas M2, C4. Se isso aqui agora, esse troço, esse A2 todo aqui é negativo, isso aqui a gente pode escrever desse modo. Vamos botar assim, o momento relativístico, o meu momento é M gama. Então, se isso aqui agora é negativo, né, eu vou ter M2, C2, gama 2. O único gama 2 é 1 sobre menos D2 sobre C2. Então, o único jeito desse resultado ser negativo é se B for maior do que C. Então, se o momento ao quadrado é negativo, a partícula tem velocidade maior que a luz. Então, no mecanismo de Higgs, partícula taquiônica, vamos dizer, não é um objeto tão estranho. Antes da quebra de simetria, né, da transição de fase, que fez o elétron sair de uma partícula sem massa e ganhar massa, e fez os quarks saírem de uma situação sem massa e ganharem massa. Então, nesse processo de ganhar massa, houve um mecanismo, houve uma transição de fase. O universo transitou, objetos que eram sem massa passaram a ter massa. Mas para fazer essa transição de fase, ele empurra o universo desse estado fundamental desse estado fundamental para esse estado fundamental, estabiliza o universo aqui, é o campo de Higgs. E quando ele faz isso, ele está numa situação que a partícula de Higgs é taquiônica. Agora, mas só que no nosso universo, então vamos olhar a partir daqui. Então, olhando do ponto de vista desse universo, a partícula de Higgs não é taquiônica, mas olhando do ponto de vista desse universo, ela é taquiônica. Então, vamos colocar assim, isso não desdiz a relatividade especial. A única questão nossa é saber o que significa ter uma partícula taquiônica. Como é que eu faço física de uma partícula taquiônica? Essa aqui é a discussão. Então, quem quiser ler sobre táquions, né, de uma maneira séria, entra nos archives, né, ou então entra no QSpice, né, bota lá www. Spires. Aí vai abrir uma página para vocês. Quando vocês entrarem nos Spires, vocês vão ver que tem um campozinho para ser preenchido. Vocês botam lá assim, find title titles. Aí vai aparecer toda a literatura dos trabalhos que tem. Você pode botar find title titles. Com isso aqui, vai aparecer, vai listar todos os trabalhos que falam sobre tachyons. Vocês têm os PDFs, podem entrar. Então, tem toda uma física de tachyons aí. A questão é, a
até que ponto tem gente que diz, não, isso não é uma coisa fisicamente interpretável. Outros dizem, não, eu acredito que eu possa dar sentido a uma física de Tarta. Eu acho que é a ele e outros, né? Tem um físico na Unicamp também, acho que ele já está até aposentado, o Valdir Rodrigues, também trabalhou bastante com essa física de Tarta, né? O que significa um Tarta ou relatividade especial? Olha, nossa amiga tem certeza que sabe alguma coisa? Não sei não. Não, teve uma época, faz uns 15 anos, um laboratório na França, né? Detectou, por exemplo, partículas com velocidades supraluminais em situações de tunelamento. Então, teve um experimento, eu acho que foi feito em Grenoble, bastante tempo atrás. Então, já se tem disso, de velocidades supraluminais em situações, vamos dizer assim, metastáveis. Não é assim, a partícula se propaga eternamente com velocidade maior que a da luz, mas ela pode transitar por regiões em que, por um tempo, sei lá, de 10 a menos 9 segundos, 10 a menos 10 segundos, ela experimenta uma velocidade maior. Mas como é que seria a relatividade aí nesse intervalo? Não, a relatividade se dá tudo igual. Você está fora do cone de luz. Agora, a questão, o que significa causalidade? Isso eu não posso dizer, eu não sei. Eu nunca li, na verdade, assim, com atenção esses trabalhos do Riccati. Tá, agora você tem que ver o que significa dar sentido a uma física nessa situação. Isso eu não posso dizer para você. Tá? Será que também não foi um caso de tunelamento ou neutrino? E olha, não sei se nesse experimento, não sei, posso dizer Nayara, mas eu não sei se nessa experiência, eu acho que nesse caso, o neutrino de repente pode ter um tunelamento, sim, mas ele pode ter um tunelamento para alguma outra região do espaço-tempo, porque a gente tem que pensar o seguinte, gente, a gente está vivendo uma situação, se a gente quiser pensar claramente, assim, a ciência, né, nós, na nossa área, física de alta energia, nós estamos vivendo uma situação muito semelhante aos navegantes portugueses. Na época das eu estou fazendo uma historiazinha assim, mas digamos, a gente está vivendo uma situação. Na época da navegação portuguesa, na época dos grandes descobrimentos, o que se pensava? Que o mundo não fosse redondo, que a Terra não fosse redonda, que a Terra fosse plana. Então você olhava, todo mundo tinha medo de navegar, porque achava que depois de um certo instante você caía num abismo. Ou seja, o mundo é plano. Depois se entendeu que curva, viagem, circo, navegação, todas aquelas coisas. A gente se pergunta o que é o nosso universo. A gente cada vez mais, que a física está evoluindo, nós vamos da relatividade especial, vamos para a relatividade restrita. A relatividade especial não fala nada de colapso gravitacional, não fala de horizonte de evento, não fala de redshift gravitacional, não fala de desvio por vantagem dos raios luminosos em campos gravitacionais. Então a relatividade especial é excelente, mas ela deixa uma física muito acomodada, uma física muito confortável. Eu conflito com pouquíssimas coisas. Aí quando você vai para a relatividade geral, você já começa a ter situações muito mais desafiadoras. Os raios luminosos se encurvam frente a um campo gravitacional intenso. Eu tenho precessão do periélio de Mercúrio, então a órbita de Mercúrio está precessando. Eu tenho desvio para o vermelho quando partículas estão no campo gravitacional. Quer dizer, você começa a ver uma interação entre luz e gravitação que até então você não acreditava existir. Então, quando você vai para a relatividade especial, da relatividade especial para a geral, uma série de novos fenômenos aparecem. Horizonte de evento, buraco negro. Isso tudo é consequência da relatividade geral. Por quê? Porque nós estamos mudando, estendendo a nossa noção de espaço-tempo. O espaço-tempo já não é mais o espaço-tempo como hipótese. O espaço-tempo agora, o espaço-tempo curvo, tem uma curvatura do espaço-tempo e eu estendo a minha noção de espaço, eu não estendo a minha noção de dimensão. Eu estou em 4 dimensões ainda, um tempo, 3 espaços. Mas eu estendo a minha noção de qual é a geometria do espaço-tempo. E eu tiro uma série de novos fenômenos que acabaram se confirmando. Redshift gravitacional, precessão do periélio de Mercúrio, desvio dos raios luminosos no campo gravitacional, horizonte de evento, a produção de partículas em buracos negros, que aí já entra em discussão de mecânica quântica com relatividade, mas relatividade geral. Mas a gente tem uma série de novos fenômenos. A questão nossa e aí a gente está aumentando a nossa noção de espaço-tempo. Cada vez mais a gente está compreendendo o que é o nosso espaço-tempo. Então o nosso espaço-tempo, né, aqui nas nossas discussões, é o espaço-tempo de Minkowski. E esse espaço-tempo de Minkowski é caracterizado por uma simetria, que é a simetria de Lorentz.
da onde eu tiro as transformações de Lorentz também. Mas o que é importante no espaço-tempo? O que é importante no espaço-tempo é justamente a estrutura causal, são os cones de luz. Dado todo ponto, qualquer ponto do espaço-tempo, eu traço meu cone de luz. Então, meu espaço-tempo, na verdade, é um grande oceano de cones de luz. O que significa um cone de luz? Significa que, a partir desse ponto, eu vou definir a propagação de qualquer partícula pela velocidade da luz. A partir desse ponto, como que a luz se propaga, como que uma partícula se propaga e aí o que é estar fora do cone de luz. Então, o meu espaço-tempo é caracterizado, sobretudo, pela estrutura de cones de luz. Quando a gente vai para uma visão mais microscópica do espaço-tempo, quando a gente entra com a mecânica quântica relativista, com a teoria de campo, o que a teoria de campo está querendo saber é como é que estão os cones de luz do teu espaço-tempo. A teoria de campos ela vai se situar em função dos cones de luz que você tem no espaço-tempo. No nosso curso aí do semestre passado, a gente viu o que era o cone de luz. O cone de luz está dado um ponto X, dado um ponto I, um X0. Então, o cone de luz desse ponto é definido por essa equação, X menos X0 ao quadrado. Então, se isso aqui, X menos X0 ao quadrado, se isso aqui for negativo, se isso aqui é zero, então isso aqui é igual a zero, é o cone de luz. Então, me define esse cone aqui. Se isso aqui é maior do que zero, eu estou descrevendo tudo que está aqui dentro. Se isso aqui é menor do que zero, eu estou descrevendo tudo que está aqui fora. Então, a cada ponto, eu associo a minha estrutura de cone de luz. E aí a gente começa a entender que o grupo de Lorentz, a simetria de Lorentz, ela é pequena demais. Ela não é tudo que o espaço-tempo tem. O espaço-tempo tem mais simetria do que Lorentz. Então, a gente aprende depois a simetria de Poincaré. Então, a gente vem de Lorentz, Poincaré. Depois a gente descobre que eu tenho uma simetria mais forte ainda que não mexe no cone de luz, que é a simetria de dilatação. E depois eu me pergunto, será que isso é tudo? Aí a pergunta que a gente faz é, qual é a deformação, qual é a transformação máxima que eu posso fazer no espaço-tempo sem mexer nos cones de luz? Se eu não mexer nos cones de luz, a mecânica quântica fica bem. Eu não perco nenhum problema, eu não perco nenhuma interpretação de causalidade. Então, a estrutura de cones de luz do espaço-tempo é muito importante. Mas, quando a gente estende essa noção ao limite extremo, qual é o grupo de simetria mais amplo possível do espaço-tempo que não mexe nos cones de luz? Aí a gente chega a uma nova simetria, chamada simetria conforme. Então, a simetria conforme, e isso é uma simetria que tem significado físico. Isso não é só uma simetria imaginária ou uma simetria muito abstrata. É uma coisa abstrata, mas o espaço-tempo revela isso. Então, a partir de 68, com os experimentos lá do Stark, chamados experimentos Deep Inelastic Sketching, os espalhamentos espalhamento inelástico profundo, Deep Inelastic Sketching, esses experimentos mostraram que em limites de muito altas energias, a física de partículas, ela respeita, na verdade, a simetria conforme. Então, a simetria conforme é uma boa simetria para a física de partículas, para a teoria, mas vamos dizer, para a física de partículas em geral, quando eu estou a altas energias. A altas energias, essa simetria começa a ser cada vez mais pesada, cada vez mais precisa. No mundo de baixas energias, não. Mas à medida que eu aumento, vou para energias extremas, como no LHC, no LHC eu tenho energias muito altas. A energia de centro de massa no LHC, no máximo dele, é 14 TeVs. 14 TeVs. Então, 1,4 vezes 10 TeVs. Vamos botar isso aqui em GeVs, né? 1 TeV são 10 a 3 GeVs. Vamos botar em termos de GeV. 10 a 3 GeVs. Então, isso aqui dá 1,3 vezes 1,4 vezes 10 a 4 GeVs. A massa do próton, que não é uma partícula elementar, já estou sendo bonzinho, vamos pegar uma partícula elementar, vamos pegar o elétron. Massa do elétron, vamos botar isso aqui em média, então. Então isso aqui é 10 a 7, né? Em TeV são 10 a 3 GeVs, 10 a 3 GeVs são 10 a 3, são 10 a 6 vezes 10 a 7 médios. Então isso aqui, ó, 1,4 vezes 10 a 7 médios. A massa do elétron é 0,5 médios. Então aqui eu estou falando, ó, de 0,5, 10 a 7, praticamente 8 ordens de grandeza.
Então, dentro do LHC, se você coloca um elétron, se a gente colocasse um elétron com 14 TeVs de energia, praticamente a massa de repouso dele é explosiva. O elétron toda a energia dele vem do momento, né? Relativisticamente falando, né? É 2. É igual a P2. C2 mais MC2 ao quadrado. Quer dizer, esse A2 aqui seria 196 TeVs ao quadrado. Esse MC2 aqui seria 0,25 MeV ao quadrado. Então, vou botar isso aqui, desculpa, vou botar isso aqui 1,4, 1,96 vezes 10 a 14 MeV ao quadrado. Então, olha só, 10 a 14 menos 0,25 é 10 a 14. 10 a 14 menos, que é praticamente, vamos dizer, que é bom que seja 10 a 14 menos 0,25 é isso aqui. Então, praticamente toda a energia do elétron está no momento dele. A massa de repouso dele é absolutamente desprezível nessa faixa de energia. Mas eu estou falando do elétron. Quer dizer, num acelerador como o LHC, o que está em jogo são os prótons. Estou acelerando e chocando próton. Próton é feito de quark. O limite de massa, quark U, quark D, o limite de massa é na faixa de alguns MeVs. Né? Então, o limite de massa do quark U, por exemplo, é na faixa de 5 MeVs. Então, estou lá. Se eu tiver um quark acelerado a uma energia de 1 TeV, eu vou ter 1 TeV, são 10 a 6 MeVs. Então, eu vou elevar isso ao quadrado, vai ser 10 a 12. 10 a 12, o que é 25 frente a 10 a 12? Então, no LHC, eu estou numa região boa, assim, para essas partículas, praticamente toda a energia delas está no momento. Ou seja, as massas são quase desprezíveis. Então, eu estou muito próximo de uma situação em que a simetria conforme atua muito bem. Então, eu estou falando isso para vocês porque essa simetria conforme, ela não é uma simetria só hipotética ou uma simetria assim, muito idealizada. Ela é uma simetria que se torna cada vez mais exata, cada vez a gente está mais próximo da simetria conforme quando a gente atinge regiões mais e mais altas de energia. Então, a simetria conforme é uma simetria natural do espaço. Pode, quando eu estou no limite de altíssimas energias. Mas, faz a simetria conforme, ela estende ao máximo a minha noção do espaço. Agora, a pergunta é, no momento que eu cheguei na simetria conforme, a pergunta é, será que se meu espaço de Minkowski está revelando toda essa simetria, será que o meu espaço de Minkowski é só o espaço de Minkowski? Ou seja, se a gente olha para o horizonte e vê que o mundo acaba ali, a pergunta é, o mundo acaba ali ou tem mundo abaixo daqui? Então, se a gente olha para a simetria conforme, a gente começa a entender que o espaço-tempo de Minkowski é apenas um horizonte plano de um mundo que continua curvo. Então, na verdade, com essa visão da simetria, e a simetria conforme a gente sabe o que é. É a simetria associada a esse grupo que é SO2 claro. Isso é um grupo de antidecita? Esse grupo de SO, o grupo de antidecita é SO2. Mas ele, na verdade, ele não deixa de ser também, ele é o grupo conforme do espaço de Minkowski, mas ele também não deixa de ser um grupo de antidecita. Se eu tivesse um mundo de 6 dimensões, ele é um grupo de antidecita do ponto de vista das 6 dimensões, não do ponto de vista das 4 dimensões. Então, o que a gente começa a perceber é que se o espaço de Minkowski revela essa simetria conforme, o espaço de Minkowski é plano. Então, se a gente revela que essa simetria é a simetria máxima desse espaço, na verdade, essa simetria permite que esse espaço-tempo plano seja parte de um espaço-tempo mais geral. Então, na verdade, o que a gente pode pensar é que esse que é um grupo conforme, né? Isso aqui que para o espaço de Minkowski funciona, está tendo uma intervenção militar hoje aí, está tendo também, está tendo. Acho que não, mas eles estão passando essa semana toda. Ah, semana toda? Eles estavam passando direto. Será que eu não estou
novidade grande que vocês estão no Brasil. Vai ser a gente aqui, né? Bom, esqueci disso. Somos nós. Oi. Eu assisti uma palestra do PCD, que é o Setor Evangélico, que trabalhava no espaço diante desse. Isso. E ele citava a simetria conforme que aparecia como um problema, na verdade. Ele não queria ter a simetria conforme. Sei. Ele não queria ter a simetria conforme porque provavelmente ele está com problema de massa. Se você tem massa, a massa viola a simetria conforme. Mas a simetria conforme é fundamental. Se você está fazendo uma física associada a acontecer, a simetria conforme é uma simetria importante. Mas justamente toda a questão importante de você trabalhar com espaço diante de si é você poder tirar o máximo de proveito da simetria conforme. Eu estou chegando lá. A ideia que eu estou chegando para vocês, mostrando que talvez exista alguma coisa a mais além do nosso espaço de tempo de Minkowski, é que esse grupo aqui, que é o grupo conforme do espaço de Minkowski, ele ao mesmo tempo, ele é o grupo de Lorentz de um outro espaço de 6 dimensões. Isso aqui tem 2 dimensões temporais e 4 dimensões espaciais. Então, tem um espaço de Minkowski de 2 dimensões temporais e 4 dimensões espaciais que está diretamente ligado ao espaço de Minkowski. Que a gente descobriu isso aqui pela simetria conforme. Então, esse objeto aqui, na verdade, ele está me mostrando, a gente vai um pouco mais a fundo no momento aqui, está me mostrando o seguinte, que o que nós vemos como nosso espaço de Minkowski é como se o nosso espaço de Minkowski fosse apenas uma borda superior de um espaço quadro 5-dimensional. Imagina esse tipo de uma usina nuclear, né? Imagina um objeto desse tipo aqui, na verdade é um hiperboloide, né? Uma coisa desse tipo. Então, é como se o nosso espaço de Minkowski estivesse aqui, é um espaço quadridimensional, está todo ele aqui, essa superfície quadridimensional é o nosso espaço de Minkowski, e essa simetria conforme, ela está me mostrando que, na verdade, esse espaço-tempo de Minkowski, ele tem uma continuação, tem um volume aqui, quer dizer, um volume 5-dimensional, né, que é a continuação dele. Então, esse espaço-tempo de Minkowski, para nós, então, a simetria conforme está nos revelando que nós estamos aqui, mas essa simetria permite como se a gente fizesse uma fotografia de um espaço-tempo mais extenso, no qual a gente só vê a superfície. Então é como se a gente falasse, bom, eu estou aqui em Lisboa, na foz do Rio Tejo, o mundo termina lá embaixo? Não. Tem terra lá embaixo, vocês vão descobrir novas terras. Por exemplo, os navegantes pensaram, na escola de Sagres, né? Então, nós temos terra, temos novos mundos. Então, no fundo, é isso que a gente está. A simetria conforme é que está sendo esse elemento de convencimento. Então, nós estamos aqui, mas deve ter uma vida, né? Deve ter um universo nosso quando chegou para cá. Tem uma física acontecendo aqui. Então, isso é aquilo que é chamado princípio holográfico. A gente conhece só a superfície, né, pela projeção. Isso aqui seria uma projeção de um mundo mais volumétrico que existe abaixo de mim. Então, como é que a gente chega a essa conclusão? A gente chega a essa conclusão com o instrumento mais poderoso que a física teórica tem, que é o instrumento das simetrias. Então, a gente usa a simetria justamente para poder viajar. A simetria, se você, de repente, conheço só teu braço, mas se eu sei todo o teu espectro de simetria, eu te reconstruo. Então a gente reconstrói um sistema físico, se eu sei uma pequena parte do sistema físico, mas se eu conheço todas as simetrias que ele possui, eu reconstruo ele completamente. Então a simetria conforme, ela apareceu no espaço de Minkowski, mas ela está me sinalizando que o espaço de Minkowski é apenas parte de um mundo mais completo. Isso sim seria o espaço de antidecida. Então esse aqui é o espaço de antidecida de dimensão 5. O espaço de antidecida de dimensão 5, ele mora, é como se fosse uma superfície no espaço de dimensão 6. Então eu tenho uma equação para esse espaço, para esse objeto aqui, e nós estamos vivendo aqui. Então, quem fez a gente saber que existe vida fora do espaço de Minkowski é a simetria conforme. Então, nós temos a chance de passar para cá. Nós sabemos que se a gente navegar até o final do espaço de Minkowski, hoje a gente sabe que a gente não deve cair. A gente deve passar para cá.
Só que a gente sempre vai ter a sensação que não passou. Aí, como é que você vai saber se você passou ou não? Aí tem os fenômenos gravitacionais. Aí você vai ver, começar a ver a luz se curvar, aí você tem instrumento físico também para dizer que você entrou numa região curva do espaço. Então a questão é se a simetria conforme. Eu acho que a questão toda em física, né, é a questão de que quanto mais a gente conhece do espaço e do tempo. O que é elementar na física? O que é fundamental na física? Além do conceito de energia. Mais fundamental do que o conceito de energia. O conceito de energia de tempo e espaço. Tempo e posição. A gente começa toda a física se localizando no tempo e no espaço. Então, aí a gente começa a entender que espaço e tempo não são tão desconexos assim. Então, a relatividade especial já foi um grande passo para nós na compreensão do espaço e do tempo. Saiu do espaço, saiu do tempo e criou o espaço e tempo. A relatividade geral foi mais longe ainda. Mostrou que além do espaço e tempo estarem conectados, existe uma geometria riemanniana que os conecta, e isso aí pode levar a fenômenos interessantes, famosos buracos de minhoca, né, que ninguém nunca detectou, mas que se fala quando a viagem no tempo. A gente começou a perceber o tempo de uma forma muito mais, uma forma muito mais desconstruída, né, muito menos assim, ortodoxa, quando a gente chegou na relatividade geral. Aí a gente começa a estender, quer dizer, o papel da ciência é progredir. Então, se a gente vai evoluindo com a noção de espaço e tempo, hoje a gente já começa a ver que, na verdade, o espaço de Minkowski, ele não é simplesmente, o nosso universo não está solto aí. Esse nosso universo ele deve ser parte de alguma coisa mais completa. Hoje se pensa que possa ser o espaço diante de si. Então, a questão que a gente se coloca é, será que então esses neutrinos, eles não podem, né, transitar e retornar? Eles podem sair da dimensão do nosso espaço-tempo de 4 dimensões, transitar para uma quinta dimensão, e essa quinta dimensão pode ser um atalho. E agora, como é que ele viaja nesse espaço? Não sei. É possível saber, é claro. Agora é só começar a ver. Então eu acredito que, na verdade, alguns fenômenos que possam acontecer, inclusive no LHC, porque na verdade a gente pode estar, sem querer, começando a realmente perceber a quinta dimensão. E tem uma colaboração do LHC, que é a colaboração Atlas, uma das prerrogativas dela é ver se consegue fazer alguma medida que revele a quinta dimensão. Então, eu diria isso que eu quero falar para vocês, é que se a gente se estende além do modelo padrão, a gente começa a entender que tem uma física fora do espaço de Minkowski, mas que não está desconectada do espaço de Minkowski, que é onde a gente supõe que a gente vive, né? Então, é um pouco isso. A gente, na verdade, não é que a gente esteja descobrindo tanta coisa de nova. Na verdade, a gente está simplesmente ampliando, né, a nossa ideia de espaço-tempo. Eu acho que isso, por exemplo, não é uma moda na física. Na física tem muitos modismos. A gente tem, é uma moda que dura 1 ano, que dura 2 anos, né? Mas a relatividade geral nunca deixou de ser moda. A relatividade especial nunca deixou de ser moda. A relatividade geral nunca deixou de ser moda. Por quê? Porque ela toca numa coisa que é fundamental, que é o espaço-tempo. E essa discussão aí do grupo conforme, eu acho que o grupo conforme é muito revelador para nós. Ele mostra para a gente que a gente tem uma simetria muito ampla. Essa simetria, ela é grande demais para o espaço de Minkowski. Então ela está mostrando que, na verdade, o espaço de Minkowski não está sozinho. Se ela apareceu, ela se revela a nós pelo espaço de Minkowski, a gente é capaz de reconstruir. Nós não fizemos esse exercício ano passado, o tempo todo, que foi, a partir da eletrostática, construir todas as equações de Maxwell. Então, só conheço o campo elétrico, só conheço carga elétrica. Aí, impulsiono carga elétrica. O movimento em relação à carga elétrica, nós começamos a enxergar um outro campo. Então, o que a gente fez no nosso curso de eletromagnetismo no ano passado? A gente, a partir da eletrostática, construiu a partir do campo eletrostático, construiu o campo eletrostático, construiu as equações de Maxwell. Por quê? Porque a gente sabia uma parte da teoria, mas sabia a simetria dela. A simetria dela era a simetria de Lorentz, a simetria relativista. Então, o grupo de Lorentz é a simetria das equações de Maxwell. Então, se eu conheço apenas a divergência de R igual a ρ sobre ε0, só conheço a lei de Coulomb, mas sei que essa lei de Coulomb ela é parte
de um conjunto de leis que são ligadas pela relatividade especial. Então eu acendo a relatividade especial e ela, a partir da lei de Coulomb, tira a lei de Ampère-Maxwell, e daí eu tiro a lei de Faraday, a lei de Gauss-Magnetismo. Então a gente gera todas as equações de Maxwell a partir de uma pela simetria, que é o que está acontecendo aqui. Eu estou nesse setor do espaço Minkowski, mas eu sei que esse espaço tem uma simetria que é a de conforme. Então, a partir da simetria conforme, eu posso extrapolar além do espaço-tempo esse espaço diante de si, o que sai antes de si. Então, aí é bom. Então, talvez eu tenha uma física ligada a esse espaço diante de si, mas que eu só vim descobrir isso agora. Eu conhecia sempre o espaço de Minkowski. Eu acho que é um pouco essa discussão. Então, eu acho que isso é o significado, é o significado, né? O que significa, melhor dizendo, isso significa que nós estamos ampliando, né, o nosso conhecimento do espaço-tempo. Eu colocaria dessa forma. Bom, voltando aqui, eu aquecer os motores aqui, que até eu esqueci. Então, para fazer esse quadro paralelo aqui, vamos falar da radiação eletromagnética livre. Então, a radiação eletromagnética livre, ela das equações de Maxwell satisfaz a essa relação de dispersão. Porém, essa relação aqui é a relação de quantização, é quando a gente introduz a ideia de um quanto de radiação eletromagnética. Então, eu vou pegar essa equação aqui, que é a equação, que é uma consequência das equações de Maxwell, e vou agora, nas equações de Maxwell, introduzir a noção de quantização. Então, vou multiplicar essa equação por H cortado. Então, H cortado ômega é igual a H cortado kappa. Cara, deve ter tido alguma coisa violenta por aí, não é? Alguma coisa aconteceu, cara. Isso sabe? Deve ter acontecido algum assalto grande. Assaltaram um monte de turistas no Pão de Açúcar, sei lá, alguma coisa. Um brasileiro, certamente, a polícia não ia se preocupar muito, mas deve ser alguma coisa incrível ali, algum próximo acontecendo, muito estranho. Eu não tenho como por aqui, né? A outra não tem o Babilônia e o Chatamangueira. O cara passava a casa e não dá. Então vai ser. Antes desse tempo. Algum caminho que os traficantes descobriram aí na quinta dimensão. Esses caras estão aprendendo também. Para sobreviver, eles aprendem até antes desse. Então tá lá. Aqui, então, isso aqui é energia. Isso aqui é o que a gente interpreta agora, em termos de fóton, como energia do fóton. Bom, então, em termos de radiação, se o fóton é uma partícula, nós sabemos da relatividade especial que as partículas com massa de repouso nulo, né? As partículas com massa de repouso, né? Uma partícula com massa de repouso M satisfaz a essa relação entre energia e momento, é a relação típica entre energia e momento na relatividade especial. Se a massa da partícula é nula, como é o caso do fóton, então é igual a TC. Então, isso aqui vai fazer um papel justamente no momento do fóton. Então, a gente identifica então, que o momento do fóton é H cortado vezes kappa. Então, se kappa é o número de onda, né? Então, PH cortado kappa. Vamos pensar aqui, vamos tirar o módulo disso aqui. Módulo de P igual a H cortado. Quem é kappa? Kappa é 2π sobre lambda. Vocês vão pensar em módulo, né? Módulo de kappa. A gente sabe que o módulo, o comprimento de onda, né, se relaciona com o vetor de onda desse módulo. Então, kappa é 2π sobre lambda. H cortado vezes 2π dá H. Isso aqui dá H sobre lambda. Então, a gente tira essa relação, que, por exemplo, o comprimento de onda, o momento do fóton é H sobre o seu comprimento de onda. Ou seja, o comprimento de onda de um fóton vai ser a constante de Planck dividida pelo momento do fóton. Você quer o momento do fóton, está ligado ao seu comprimento de onda desse modo. Então a gente começou com essa relação de Planck e usou a equação, as equações de Maxwell, a relação de Maxwell. Jogou isso aqui para cá, simplesmente fez uma espécie de uma química mesmo. Já que isso aqui é o fóton,
multiplico isso aqui por H cortado, então isso aqui vai dar a energia do fóton, quando? E aí eu chego a uma relação, outra relação, que sai como consequência, que é essa relação entre comprimento de onda e momento, para o fóton. O que de Broglie fez depois é dizer, isso aqui não vale só para o fóton. Essa relação aqui, que a relação estabelece também uma outra, é uma forma de ver a dualidade onda-partícula, né? Quer dizer, do ponto de vista do fóton radiação, ele tem esse comprimento de onda. Do ponto de vista do fóton quantum de campo eletromagnético, partículas de massa nula, ele tem esse momento. Então essa é a relação entre o momento e o comprimento de onda do fóton nessa visão dual. O fóton como onda, ele tem comprimento de onda. O fóton como partícula, ele tem momento. Então o comprimento de onda e momento são grandezas duais nessa descrição do fóton. Como energia e frequência, né, ou frequência angular, são duais também nessa descrição do fóton como partícula quantum, né, no campo eletromagnético. Então essa é a discussão que eu estaria colocando aí para vocês. Então, como é que é a dualidade da aceleração? Nós temos uma aceleração que vai acelerar do ômega de K e uma velocidade de grupo, que é do ômega de K. E como é que é a relação entre essa aceleração e os newtonianos? A aceleração é uma outra coisa, né? A aceleração tem que pegar a velocidade em relação ao tempo. Então, o ômega de K, vamos pegar a velocidade derivada de ômega, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, aqui a gente está colocando o fóton livre, partícula livre. Então, a partícula livre, vou chegar lá, ela não tem aceleração. Quando a gente introduz, depois vamos chegar na equação de Schrödinger, vai ficar claro como é que fica a questão da aceleração. Quando eu coloco na equação de Schrödinger, por exemplo, para a partícula não livre, quando eu introduzo um potencial ao qual a partícula está sujeita, então, classicamente, se tem um potencial, tem uma força, portanto, tem uma aceleração. Então, vamos ver quanticamente como é que fica isso. Então, a gente começa a construir tudo pela teoria livre, depois a gente extrapola. Então, eu vou discutir isso quando a gente falar com a equação. Se eu quero fazer uma aceleração, eu vou atacar de... Certo? Atua com uma força externa. Tá? Se eu quiser fazer uma aceleração numa onda, se quiser acelerar uma onda, no fundo, significa colocar essa onda no meio expressivo. Se a onda eletromagnética está se propagando no vácuo, tudo bem, ômega igual a KC. Quando você joga a onda eletromagnética na água, ou quando você joga a onda eletromagnética no meio material, ela começa a interagir com o meio material. Então aí você começa a criar. Se você quiser acelerar uma onda ou desacelerar uma onda, é só jogar ela no meio material. Ela vai é mesmo uma maneira mesmo do meio como mais frear, Você sabe, se a onda sai do vidro para a água, ela acelera. Se ela sai da água para o vidro, ela desacelera. Então o papel do meio, né, é produzir potencial que vai atuar com força, essa visão que você quer falar. A questão sobre a questão da massa, né? Certo. A massa, a onda, teria um sentido de massa efetiva para uma onda, comparativa com a massa... Sei. O que é a inércia de uma onda, né? Depois a gente pode discutir isso aí, tá? Legal, o que seria a inércia de uma onda. Então, pessoal, isso aqui é só para o fóton. Tá? Então, isso aqui é a nossa, vamos dizer assim, a nossa física do fóton a partir da relação de Planck. Tá? Então, eu misturo agora Planck com Maxwell. E aí, Planck com Maxwell, tá? De Broglie. Tá? Só que nesse ponto, isso aqui é válido só para o fóton. Ora, a questão toda de Broglie foi justamente dizer, se isso aqui é válido para o fóton, então, se o fóton tem um comportamento material, corpuscular, será que a matéria também não tem um comportamento ondulatório? Então aí ele impõe. Então, aí ele entra, ele não deduz, ele entra com uma coisa chamada intuição, né? Fala, bom, então a natureza deve ter aí, claro, o que está por trás disso? A ideia de simetria. Se vale numa direção, se a partícula é onda, se a radiação é partícula, por que a partícula não pode ser radiação? É claro que nós temos experimentos de fração de elétrons, né? A difração de Bragg, né? E redes cristalinas mostram que realmente elétrons
podem também ter um comportamento ondulatório, experiência da fenda dupla. Então vamos colocar que a gente já tem, eu deixei com vocês para vocês verem. Tem uma fenomenologia de experimentos que levaram a essas ideias iniciais da mecânica quântica. Então de Broglie impõe aquela relação que a gente deduziu. A partir da relação de Planck, que é imposta, e dessa relação que vem das equações de Maxwell, a gente chega a uma relação entre energia, entre comprimento de onda e momento para o fóton, que é uma coisa natural, porque a gente seguiu simplesmente as equações. O que não vai ser natural agora é dizer que a matéria, uma partícula de matéria, que se propaga com um certo momento, com uma certa energia, uma partícula ali, P2 sobre 2M, ela vai ter então, ela vai estar ligada agora a uma natureza ondulatória. Então, na natureza ondulatória dela, esse momento vai estar ligado a um comprimento de onda. E essa energia vai estar ligada a uma frequência. Então, a ideia vai ser que a relação de de Broglie é essa aqui. Ele diz que a onda associada a uma partícula de momento T é simplesmente aquilo lá. É H sobre o módulo do momento. Então, ele transpõe para o mundo das partículas essa relação que parametriza a natureza ondulatória da radiação. Então, isso aqui é a chamada relação de de Broglie. Então, a gente está dizendo, nós não estamos demonstrando, nós estamos apenas motivando, né, da onde a gente poderia entender, né, essa ideia. A coisa é clara como fóton, mas de Broglie extrapola e estende para a radiação. Então a gente tem, essa relação aqui, a gente tem essa relação, e aí, como o momento, né? Então eu sei, estou relacionando o momento com o comprimento de onda. Então, como eu sei agora, e aí eu sei que esse momento aqui, tá? Então se isso aqui é uma onda, né? Lambda é 2π sobre K. Então, lambda é 2π sobre K, eu coloco isso aqui, então fica T igual a H cortado K. Né? Esse T sobe para cá, esse 2π desce. Então H sobre 2π é o comprimento de onda. Né? Então, eu simplesmente eliminei o lambda aqui. Então esse fica P igual a H cortado K. Dessa relação aqui, sai isso aqui. Claro, está aqui usando isso aqui. Então eu chego a essa relação para a partícula, né? O momento da partícula, através da constante H cortado, está ligado ao vetor de onda. Então para a partícula, eu faço no momento dizer para os telespectadores do Brasil que o Rio de Janeiro não é sempre essa guerra, não sei hoje. Não sei porque o Rio é mais tranquilo do que isso. Podem vir com o CPTF, tem um medo. Então o cara vai pensar que a gente está morando no fogo, né? O CPTF, o cara chega lá, tem tiroteio, não sei como é que aqueles caras da física sobrevivem. Como é que tem bala perdida no CPTF? Está dando essa impressão, né? Vai ser bem útil, né? O plena guerra dos anos 70. Uma vez meus parentes lá do Líbano, em 74, mandaram festa lá deles, uma festa de Natal lá em Beirute, mandaram lá um vídeo para a gente ver o pessoal todo, mas era tanto tiro. Depois a gente começa a descobrir que aqui também está igual o Natal de lá, na guerra de 74, isso. Então tá aqui, gente. Então vamos lá, P igual a H cortado K. Então nós chegamos a essa relação impondo a relação de dualidade de de Broglie para a onda de matéria. Aí agora, a energia, se eu estou falando de uma partícula livre, então a energia aqui é P2 sobre 2M. Então, agora, então aqui eu vou dar, isso aqui é H cortado,
quadrado sobre 2n K2. Vou colocar desse modo. Mas, se eu estou falando então da relação, se a energia também é quantizada, então isso aqui para nós é H cortado ômega. Então vamos colocar desse modo. A gente teria essa relação, né? Ou posso deixar isso aqui assim ou assim, tanto faz. Então eu posso escrever isso aqui como é. Mas o que é importante para nós é que agora nós temos uma relação de dispersão, né, que a frequência não é proporcional ao vetor de onda. Na radiação eletromagnética, ômega é kappa vezes C, a relação de dispersão na frequência com o número de onda é linear. Por quê? Porque é essa relação que é a relação cinemática do fóton. Para a partícula newtoniana, né, para a partícula não relativista, a relação é essa aqui. Então, se eu uso a relação newtoniana, se essa partícula que não é relativística, eu uso essa relação aqui. Então, eu ganho essa relação de dispersão. Ômega igual a H cortado sobre 2n K. É a relação de dispersão não relativista. Mas aí, a gente pode falar, pode fazer também. Se a partícula, eu vou colocar aqui, isso aqui seria uma partícula matéria, vamos colocar aqui, matéria no sentido, não no sentido newtoniano. Vamos colocar assim, uma matéria no sentido newtoniano. No sentido clássico, né? Não relativista, no sentido não relativista. Mas se eu colocasse agora, mas eu vou falar de uma partícula relativista. Então isso aqui, a relação de De Broglie, ela não quer saber se a partícula é relativista ou não. Ela simplesmente diz que se a partícula tem um momento, ela tem um comprimento de onda na sua visão ondulatória. Então, a relação de partícula, relação ondulatória. Agora, esse momento está ligado à energia. Newtonianamente, ou então, se eu considerar a matéria relativística, se a matéria é relativística, a relação entre energia e momento é 2 igual a E2, C2, mais massa de repouso M2C4. A relação é bem diferente. A massa nem aparece no denominador. A massa está somada, né, com o momento para dar energia relativista. Então, se agora eu usar aqui a relação de De Broglie, então aqui nós vamos colocar que nós temos o E2, P2 é H cortado ao quadrado, K2, vamos botar assim, H cortado ao quadrado, C2, K2, mais NC2 ao quadrado. Então, eu teria, aí agora sim, usando a relação de quantização, isso aqui me dá um H cortado ao quadrado com ômega 2. Então, a relação de dispersão agora seria uma relação de dispersão ao quadrado. Então, esse ômega vai ser raiz quadrada de K2, C2, dividir tudo por H cortado, mais N C2 sobre, eu vou dividir por H cortado ao quadrado, né? H cortado ao quadrado. MC2 sobre H cortado ao quadrado. Certo? Está tudo corretamente. Que eu corto H cortado ao quadrado, fica K2C2. E aí ali vai ficar M2, MC2 ao quadrado sobre H cortado ao quadrado. Da MC2 sobre H cortado, tudo ao quadrado. Vou dar só, pois não? Só uma coisa, ali o K é o quadrado. Não, onde fala H? Aqui é o quadrado. Obrigado. Posição. Obrigado, tá? Quadrado, tá? Então a relação de dispersão é quadrática no número de onda, no vetor de onda no momento. Tá? Obrigado. Só um conselhinho para vocês. Para quem está mexendo sempre com essas unidades, nunca trabalhe, tenta sempre conectar H cortado com C. H cortado tem o seu valor lá, C tem o seu valor. Multiplicando H cortado por C, essa constante é muito conveniente trabalhar com H cortado C, porque dá para a gente uma noção clara de dimensão.
H cortado C, ele vale aproximadamente 197 MeVs vezes. Então, o MeV, nós sabemos, é uma unidade de energia, e o Fermi são 10 a menos 15 metros. Então é bom saber que H cortado C tem dimensão de energia vezes comprimento. Vamos ver isso aqui, ó. Isso aqui tem dimensão de energia ao quadrado. Isso aqui é o quê? É energia ao quadrado vezes comprimento ao quadrado. H cortado é energia vezes comprimento. Então H cortado ao quadrado é energia ao quadrado, comprimento ao quadrado. Número de onda é 1 sobre lambda. Então tem dimensão de 1 sobre comprimento ao quadrado. Então beleza, cancela. Tudo certinho. Então, só para lembrar que H cortado é muito conveniente. Eu vou mostrar já já porque trabalhar com saber essa constante. H cortado C vale 197 MeVs vezes Fermi. O Fermi, então, é 10 a menos 15 metros. 10 a menos 15 metros é o comprimento típico do núcleo atômico. Então, essa unidade se chama Fermi por causa justamente da física nuclear. Um Fermi é basicamente o raio nuclear, não o raio do átomo, não, o raio nuclear. O raio do átomo na faixa de 10 a menos 10 metros, um anos. Né? Então, essa unidade aqui, claro, você pode passar isso aqui para Joule. MeV é 10 a 6 elétrons-volt. Uma elétron-volt 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Então, eu posso expressar isso aqui em Joule vezes metro. Mas é bobagem, porque a gente, quando usa essas unidades, H cortado e C, a gente está usando mecânica quântica. Mecânica quântica ninguém trabalha com Joule, a gente trabalha com eletron, essas unidades pequenininhas, né? Então é sempre conveniente relacionar essas unidades em MeV e Fermi. São as unidades naturais do mundo subatômico, né? Beleza, então tá lá. Então nós tiramos essa relação aqui, que já é bastante diferente. Então, essa relação aqui está me dando a frequência dessa forma. A relação é uma relação quadrática, tanto na frequência quanto, né, no vetor de onda. Então, vamos dizer assim, então, quando nós introduzimos o que é universal nessa distribuição quântica, independentemente de ser mecânica quântica, se eu estou no mundo relativístico ou no mundo newtoniano, é que de Broglie estendeu aquela relação típica dos fótons, né, para matéria. Então eu digo, agora eu tenho matéria, um momento, uma partícula com um certo momento, ela tem um certo comprimento de onda. Essa partícula pode ser você, sei lá, os teus 70 quilos, né? Então 70, tem um momento, eu tenho 70 quilogramas, eu estou caminhando com a minha velocidade aí de 1 metro por segundo, né? Então qual é o meu momento, né? 70 quilogramas vezes 70 quilogramas metros por segundo. Então aqui dá um 70, que é 10 a menos 34 joules por segundo. Eu digo que o meu comprimento de onda está na faixa de 10 a menos 33 metros. Então, o meu comprimento de onda está pequenininho. Você tira aí rapidinho. Então, dado o momento da partícula, você tira o comprimento de onda. E aí, sendo partícula, ela tem uma certa relação de dispersão. A energia está conectada. Então, a gente copia para a matéria aquilo que a gente sabe lá no fóton. E igual a H cortado ômega, P igual a H cortado K. E aí, a gente complementa. Só vou finalizar agora. Então, aqui a gente pode fazer o seguinte, essa grandezinha aqui, ó, só para vocês acostumarem a mexer com essas unidades, MC2 é um número que eu conheço bem, é a massa de repouso da partícula. No caso do elétron, MC2 é 0,511 MeV, é a massa de repouso do elétron. A massa de repouso do elétron é 0,511 MeV por C2, mas como eu já estou multiplicando por C2, MC2 é a energia de repouso do elétron sobre H cortado. Então, esse H cortado, bota um C aqui e bota um C aqui. Porque esse cálculo é fácil de fazer. Isso aqui, eu não preciso substituir cada coisa separadamente. MC2 eu já sei direto quem é, H cortado C eu já sei direto quem é, e tem esse C. Se eu fizer esse cálculo para o elétron, quanto que vale MC2 sobre H cortado, se eu pegar o caso do elétron? Vou pegar o elétron. Então, isso aqui vai ser MC2 sobre H cortado C. Tentem
sempre completar para formar sempre junções de H cortado com C e de M com C2. Tá? Não sai substituindo as constantes separadamente, não quer fazer cálculo desnecessário. MC2 está sempre tabelada, a massa de reforço do elétron, então isso aqui é 0,5 MeV. H cortado C é, vamos dizer, para aproximar 200 MeV, então 2, saúde, 2 vezes 10 a 2, MeV vezes Fermi, e a velocidade da luz, né? 3 vezes 10 a 8. Vou colocar, deixar aqui menos por segundo. Então, se eu fizer isso aqui, o MEV cancela com o MEV. Então, eu tiro facilmente. O MEV cancela com o MEV. O Fermi são 10 a menos 15 metros. Então, eu calculo isso aqui, está dando alguma coisa. Claro, é frequência. Frequência tem que ser 1 sobre segundo. O resultado dessa expressão é alguma coisa que vai dar 1 sobre segundo. MC2 sobre H cortado, isso aqui é, vamos dizer assim, como se fosse uma frequência típica da partícula. M é a massa da partícula. C2 é a velocidade da luz, é uma constante. Então, todo mundo tem igual. H cortado, todo mundo tem igual. Então, se eu mudar a massa, eu mudo esse valor. Então, isso aqui é como se fosse uma frequência típica associada a uma partícula de massa M. O resultado está fazendo para o elétron, é o valor. E quanto maior a massa da partícula, maior vai ser essa frequência. Maior a massa, maior a energia. Se a partícula tem mais energia, ela corresponde a uma onda de maior frequência. Energia proporcional à frequência. Então, essa grandezinha aqui tem um significado físico. Tá? Ela seria uma frequência típica associada, por exemplo, ao elétron. Mas sai automaticamente daqui. Certo? Vou fazer só uma última coisa para a gente fechar. O que é a expressão relação de expressão? Oi? O que se chama relação de expressão? É porque se você... É aquela discussão assim, da velocidade de fase, quando a gente estuda a onda, né? A relação entre a velocidade de fase, que é eu dividir ômega por K. Então, ômega dividido por K me dá a velocidade de fase. E aí, quando eu pego ômega de ômega de K, né? Isso aqui me dá a velocidade bruta. É a relação de dispersão, porque estou falando de uma onda que, ao se propagar, ela tem uns... Vamos dizer, a onda se propaga como um todo, mas ela vai se espalhando. Ela pode ir se abrindo, ela pode ir se fechando. Então, a relação de dispersão está associada ao fato de que você tem um pacote de onda, né, que está se propagando, você está fazendo alguma coisa desse tipo. Você está fazendo uma superposição de várias ondas, né? Você pode fazer aqui uma superposição de várias ondas planas, né? Onde essa frequência aqui é uma função de K. Então, se essa frequência aqui, quando você fala da onda plana livre, é elevado a Kx menos ômega t, né? E ômega sobre módulo de K é a velocidade da onda, né? Você pega uma onda livre, né? Lambda mi é igual a velocidade da onda. Então, isso aqui é 2π sobre ômega sobre 2π, mi é 2π, ômega sobre 2π. Então isso aqui me dá o V, né? E esse lambda daqui é 2π sobre K. 2π sobre K. Então, a frequência sobre o número de onda me dá a velocidade. Na verdade é isso aqui, lambda mi igual a V. Então isso aqui, se esse ômega aqui for linear em K, se esse ômega aqui for K vezes V, isso aqui me dá, eu posso botar isso aqui em evidência, né? Mas fala de uma onda unidimensional, né? Com Kx menos Pt, Kx menos K Vt, então isso aqui me dá RK x menos Vt. Justamente está me mostrando que isso aqui é uma função de x menos Vt, ou seja, uma onda que se propaga para a direita. Então, se a relação entre ômega e K for direta, assim, eu estou falando de uma onda que se propaga sem dispersão. Agora, se eu tenho um pacote de onda, eu vou superpor diferentes ondas, não necessariamente todas de mesma frequência. A frequência vai depender do número de onda. Então, para você saber quem é a velocidade de propagação, da onde é que eu tiro x menos Vt daqui, o que é que você faz? Você expande isso aqui em torno do número de onda. Então, isso aqui é um ômega de K
mais d ômega d kappa, ômega de kappa zero, calculado em kappa zero, kappa menos kappa zero. Então, esse termo aqui vai aparecer linear em kappa, que vai se juntar com esse, e vai te dar isso, x menos v de grupo p, e fatorando esse kappa. Então, isso aqui é o que está te dando, esse pedaço aqui, esse lado que é linear em kappa, que está te dando a velocidade de grupo. E isso aqui é o que está te... Essa relação aqui é a relação de dispersão, ela está te dizendo justamente isso. À medida que você propaga essa onda, você está propagando com frequências que determinam o número de ondas. Então, isso aqui não é uma propagação ômega, todas as frequências com a mesma velocidade, não tem. É isso que você está falando. Por isso que a gente chama de relação de dispersão, porque é uma onda que se propaga com uma certa dispersão. Porque esse pacote aqui se abre, né? Ele tem uma amplitude fixa. Parece. Então, para finalizar com vocês aí, então, o que eu queria terminar é o seguinte. Então, a gente fez a associação, né? Então, o que vocês podem ler agora, para vocês meditarem mais, é um pouquinho a relação, o princípio de dualidade de de Broglie. Então, aí tem muita discussão, pode até ir para o lado da filosofia, da metafísica, isso aí, depois cada um segue o seu caminho. Mas o que eu estou querendo dizer é quais são os ingredientes básicos, né? Então, o que a gente tem, o paradigma que a gente seguiu foi, a partir da relação de Planck, a gente teve uma primeira relação de quantização para o fóton, para a radiação. E aí eu usei a relação de dispersão, a relação de frequência e vetor de onda, vinda da equação de Maxwell, e cheguei a uma relação entre momento e comprimento de onda. E aí, simplesmente, transplantei isso, implementei isso para a matéria. Então, a matéria também vai ser uma onda. Mas se ela é uma onda, quem é o comprimento de onda? Então, faz a réplica do fóton. É exatamente o comprimento de onda como se fosse o fóton, botando ali o momento da partícula. E aí a frequência, a mesma coisa. Só que a relação entre frequência e vetor de onda, não é? Pode ser quadrática se a partícula for newtoniana, ou então vai seguir essa lei de raiz aqui, né? Se a partícula for uma partícula relativista. Então, isso que a gente tem que dizer. Vale a pena só para finalizar, que antes da gente agora, eu vou fazer uma outra coisa que pode ser interessante para vocês, para a gente já, quando for discutir a equação de Schrödinger, já discutir uma possível correção relativista na equação de Schrödinger. Vamos pegar essa situação. Pode falar. Quem tem? Quem tem? A relação de dispersão está mostrando onda partícula? Essa relação de dispersão? Não, ela não é uma consequência, não. Você está implementando ela. Você sabe essa relação de dispersão? Você, vamos dizer assim, você adapta ela àquilo que era a relação entre energia e momento da partícula. Para a partícula, você sabe qual é a relação entre energia e momento. É 2 igual a P2 sobre 2M, ou é 2 isso aqui. Então você usa essa relação, ou essa ou essa. E aí a relação de dispersão sai, no caso da partícula. Ela é o espelho de energia e momento. A relação de dispersão, ela é exatamente, é o espelho. Ela simplesmente é a transcrição da relação entre energia e momento, substituindo energia por frequência e momento por vetor de onda. Se quiser aqui, claro, pode botar isso aqui, usar quem é isso aqui, se não posso usar. K2 aqui, na verdade, se quiserem, é 2π sobre lambda. Então isso aqui é um 4π ao quadrado sobre lambda ao quadrado. Você pode pensar assim. Mas, dizer, essa coisa da velocidade da luz, ela é controlada no fundo da dispersão. Que a relação de dispersão, ela vem das equações que descrevem o fenômeno. A relação de dispersão, ela vem das equações de Maxwell. As equações de Maxwell que te dão a relação de dispersão. 1 sobre C2, D2, DT2, menos o Laplaciano te dirá. O campo elétrico satisfaz uma equação de onda? Sim. O campo magnético também? Então, da equação de onda, você tira a relação de dispersão. Sempre a partir de algum tipo de equação de onda. Por exemplo, se eu tivesse uma equação de onda desse tipo, né? 1 sobre C2, D2, DT2, menos Laplaciano, menos uma constante, menos o Laplaciano, tá certo? E aqui menos uma constante, vezes o Laplaciano ao quadrado. Se eu tivesse uma onda que satisfizesse a essa relação, essa equação de onda, com Laplaciano e Laplaciano ao quadrado, quem vai ser a relação de dispersão? Então,
DDT então, é elevado a I ômega T. Então, DDT produz um I ômega. Então, isso aqui vai ficar menos ômega 2 sobre C2. Gradiente, a parte espacial, é I kappa x. Gradiente da I kappa, Laplaciano, então vai ficar menos K2, vai ficar mais K2. E aqui eu vou ter menos Psi kappa 4. Isso igual a zero, com a relação de dispersão está aqui. Então, isso aqui eu boto mais aqui, boto menos aqui, boto mais aqui. Então, a relação de dispersão seria ômega 2 igual a kappa 2 C2 menos Psi C2 kappa 4. Então, aqui a gente já teve uma relação de dispersão diferente. Se o Psi for zero, eu reproduzo a relação de dispersão de Maxwell, das equações de Maxwell. Mas se o Psi for diferente de zero, eu tenho esse termo aqui que está mexendo na relação de dispersão. Eu tenho kappa 4. Não tem nem N2. A relação de dispersão, ela vem da tua equação de campo. A tua equação de campo que fixa ela. Então, vamos fazer de uma... Foi falado. Você pode fazer para horas, né? Pode. Você botar uma equação relativista, você pode... Assim, você coloca esse princípio de chamar de princípio de complementaridade, né? Você substitui o momento por H cortado K e a energia por H cortado ômega em qualquer lugar que você estiver. Você implementando isso, você jogou, né, a quantização em cima, você quantizou, você está introduzindo o primeiro passo para a quantização de uma dada equação de ômega. Seja ela qual for, isso é o que eu queria colocar para vocês aqui. Se vocês tiverem, por exemplo, essa relação de dispersão, a relação entre energia e momento. Vou fazer uma pequena pergunta, vamos pensar aqui uma coisa. Suponhamos que nós estejamos num limite em que a partícula é muito pouco relativista. Se a partícula é pouco relativista, isso significa que a energia dela vem pouco do momento, vem mais da massa de repouso. Isso significa o seguinte: PC, que tem dimensão de energia, né, é 2 aqui é 2C2. PC, momento vezes velocidade, né, tem dimensão de energia. Isso aqui, não tem que esteja trabalhando no limite que isso aqui seja muito menor que MC2. Ou seja, a grande parte da energia da partícula, o momento dela não é tão alto. Então, uma partícula, vamos dizer, ela é pouco relativística, né? Se esse momento dela só satisfizer essa relação, ou seja, se o momento da partícula for muito menor do que a massa da partícula vezes C, isso significa que eu estou num limite baixamente relativista, onde o momento ele não dá tanta contribuição para a energia quanto a massa. O limite extremamente relativista já seria o contrário. No LHC, a massa é praticamente... Esse aqui é o limite baixamente relativista. O limite ultra relativista seria PC muito maior do que MC2. Ou seja, a quantidade de momento que vai para a energia é muito maior do que a quantidade que vem da massa de repouso da partícula. Então, isso aqui me marcaria o limite ultra relativista. Então, vamos colocar essa situação. Não estou trabalhando nessa situação. Se o limite é ultra relativista, lá no caso do LHC, a energia lá do centro de massa na faixa de 14 TeV. Se eu pegar um próton, por exemplo, que tem uma massa na faixa de 0,9 GeV, né? Então, o E2, né? Não sei se eu pegar um E2 com 14, vamos pegar aquele que pega uma partícula com 1 TeV, próton com 1 TeV. Então, E2 vai ser TeV ao quadrado. Então, vai dar um 10 a 6 GeV ao quadrado. TeV é 10 a 3 GeV. E o MC2 é 0,81 GeV ao quadrado. Então a gente vê, por exemplo, que no caso do LHC, toda a quantidade de energia está no momento. Praticamente a massa de repouso nem conta para a energia. Ela é 0,8 em 10 a 6. Então esse é o limite ultra relativista. Então no LHC a gente está nessa faixa, ultra relativista. Mas nós estamos falando agora do limite baixamente relativista. Por exemplo, o elétron no átomo de hidrogênio. Um elétron atômico, ele tem sempre uma velocidade que é na faixa de C vezes alfa. Alfa é a constante de estrutura fina, 137. Então, se eu pegar um elétron típico, né, uma típica velocidade de um elétron
em matéria condensada, no material, a velocidade é sempre na faixa de C sobre 140, C sobre 137. Quando a gente fizer o átomo de hidrogênio, a gente vai estimar essa maneira, o que o alfa aparece. Então, se eu tiver uma partícula que é baixamente relativista, a velocidade dela é bem menor do que a da luz, que tem um fator de 10 a 2, 10 a menos 2, o gama dela vai ser muito pequeno. Então, ela tem um gama muito próximo de 1. Então, ela é pouco relativista. Vamos supor que a gente está trabalhando com uma partícula, por exemplo, um elétron no átomo de hidrogênio. A maior parte da energia dele, essa contribuição aqui é pequena. Então, vamos tentar fazer uma aproximação aqui. Então, a gente pode dizer o seguinte, vamos colocar, como isso aqui domina, vamos botar isso aqui dentro da raiz, como esse termo aqui domina, vamos colocar aqui esse N2, C4 em evidência, e vamos colocar isso aqui sendo P2, C2, sobre N2, C4, mais 1. Então, fizemos isso aqui. Então, o que eu estou dizendo aqui é justamente isso aqui, que PC é muito menor do que NC2. Se isso aqui já é pequeno nessa faixa, isso aqui é o quadrado. Então, justifica, vamos colocar aqui, a nossa energia vai ser MC2, e aí eu vou ter essa grandeza aqui, 1 mais P2, C2, sobre M2, C4, elevado a meio. Então, se a gente expande isso aqui é muito pequeno, vamos pensar isso aqui é uma série binomial, vamos colocar assim, né? Isso aqui vai ser MC2 mais P2, C2 sobre 2, M2, C4. Então, aproximadamente, né? Estou pegando a primeira ordem da expansão binomial, 1 mais x elevado a n é 1 mais nx. Então, isso aqui, eu poderia fazer o seguinte, a energia total menos NC2, então, aqui esse C2 cancela, né? Eu teria aqui, esqueci de multiplicar por MC2, tá? É MC2 vezes isso aqui. Tem que multiplicar aqui por MC2. Depois da expansão binomial, multiplico por MC2. Então, aqui, tá? Então, isso aqui vai ficar o C4 cancela, então vai ficar aqui o P2 sobre 2M. Então, vocês observem o seguinte, que no limite fracamente relativístico, a energia, aquilo que nós observamos como sendo a energia cinética newtoniana, é isso aqui, que é o P2 sobre 2M, ela está descontando a massa de repouso, a energia de repouso. Então, isso aqui é que vai ser para nós a energia cinética não relativista, certo? Então, a partir da relatividade, tá? A gente tira isso aqui. Então, quando nós pegamos um elétron não relativístico, né, eu estou dizendo que eu já estou, que a energia dele, se eu quiser identificar a energia dele como sendo P2 sobre 2M, eu já estou descontando da energia do elétron a massa de repouso dele de 0,51 MeV, tá? Então, só para chamar a atenção nisso. Por que isso aqui que eu quero chamar a atenção nisso? Então, é o seguinte, vamos supor, então essa relação está me dando que é igual a P2 sobre 2M. Então, que é justamente a relação newtoniana de dispersão que a gente colocou lá. Igual uma partícula não relativista, newtoniana, é igual a P2 sobre 2M. Mas se eu quero entender essa partícula newtoniana a partir do caso relativístico, eu tenho que entender que aquilo que eu vou interpretar como energia, eu tenho que descontar a massa de repouso. Suponhamos que a gente faça essa expansão uma ordem a mais. Isso aqui é a série binomial. Né? Como é que é a série binomial? 1 mais x elevado a n. É 1 mais nx mais 1 meio. Né? A derivada primeira disso é n mais x elevado a n menos 1. Então vai produzir um n menos 1 mais x elevado a n menos 2. Colocamos, estou fazendo a expansão em torno de uma coisa muito pequena, em torno do zero, então isso aqui no ponto, então vai produzir aqui um fator n menos 1. E aí aqui o x2. Então, se eu quiser ir um termo a mais, eu estou querendo chamar a atenção de vocês para isso aqui. Se eu for um termo a mais, esse termo aqui eu já vi. Eu vou ter que jogar agora mais 1 meio. Aí n é meio. Então vai ficar 1 meio vezes menos 1 meio, dá menos 1 quarto. Menos 1 quarto vezes 2 dá menos 1 oitavo. Então, o próximo termo dessa expansão
que já é então a primeira correção não relativística, né? A primeira correção vindo da relatividade, isso aqui ele reproduz a física newtoniana. Agora eu estou introduzindo um termo que a física newtoniana não tem, que é a energia da partícula livre. A física newtoniana é P2 sobre 2m. Se eu penso agora no limite não relativístico, no limite newtoniano de uma partícula relativística, eu posso colocar esse termo aqui que vai ser essa potência aqui. Isso aqui é elevado ao quadrado. Então vai ficar um T4, momento à quarta, C2, então vai ficar aqui um C4, tem que levar isso tudo ao quadrado, vai ficar o X2 sobre M4, C8. E aí multiplicar por MC2. Então a gente pare aqui. Então o termo que eu vou ter de novo agora, né, nessa relação de dispersão, vai ser menos 1/8 de, aqui vai ficar então um C6, então vai ficar 1 sobre M3, C2 mesmo, C6 fica C8, então com C2, e M3 aqui um P4. Então aparece esse termo aqui como sendo uma correção. Então isso aqui é uma correção advinda da relatividade. É a primeira correção relativista. Aqui. Então, a correção, a partícula relativista, ela tem isso aqui, essa raiz. Então isso significa que eu estou somando isso a todas as horas. Tá? Então, exato. Isso aqui seria, no fundo, a versão aproximada daquilo. Então nós teríamos, que nesse caso aqui, então nós teríamos uma partícula, uma relação de dispersão newtoniana com uma primeira correção relativista. Então eu colocaria aqui a energia cinética não relativista, nesse caso aqui, então vai ser... Bom, vou passar logo para a frequência. Isso aqui vai ser H cortado ômega. Então nós vamos ter que o ômega vai sair dessa relação de dispersão. Nós vamos ter um ômega que vai ser então, H cortado ao quadrado fica 2. Divide por esse H cortado aqui, vai ficar H cortado sobre 2m P2. K2. E o outro termo lá vai produzir um H cortado a quarta, módulo de K para a quarta. Vai ficar com menos, se divide por H cortado. Vai ficar com menos H cortado a terceira sobre 8 M3 C2 e aqui o módulo de K agora. Aqui é uma coisa, se precisar fazer algum cálculo aqui, tenta sempre completar aqui, bota H cortado a terceira, bota um C3 aqui. Aqui vai ficar 8 M3 C2 e aí bota um C3 aqui embaixo. Tá? Então H cortado C, nós sabemos qual é a unidade direitinho. H cortado C é energia vezes comprimento. E aqui eu tenho ó, M3 C5. Seria interessante ter M3 C2, porque M3 C5. Se eu boto um C aqui, fica C6, dividido por C aqui. MC2, isso aqui ficaria massa ao cubo, né? Então ficaria mais organizadinho se a gente colocasse dessa maneira. Esse C aqui, opa, sobe, né? Vou dividir, bota aqui, multipliquei. Aqui tem C2 e C3. Dividir por C3, tá certo? Então, eu vou querer formar um C6. Então, boto um C e divido por um C. Você forma um C e um C. Então, isso aqui fica MC2 ao quadrado. E aí fica mais organizadinho assim, se eu fizer aqui. H cortado C ao cubo. E aqui a gente colocar 8 MC, aqui tem o C. Sobra um C aqui e aqui com MC2.
Quer ficar mais fácil, H cortado C é 197 metros vezes P e MC2, se for o caso da elétrica, 0,5 metros. Mais tratado assim. Bom, aqui é a mesma coisa, eu posso colocar, se quiser, um H cortado C, aqui eu boto um C2, eu boto H cortado C, vezes C, e aqui eu boto C2. É sempre mais fácil desse modo. Então, essa relação de dispersão, né, eu posso dizer que ômega sobre C. Aí agora, velocidade. Vocês podem tirar a velocidade de fase e tirar a velocidade de rua. E aí na próxima aula, nós vamos ver as equações, então, de onda, as equações quânticas, né, que vão sair daqui. Que equação de Schrödinger que vai sair daqui? Então aqui nós vamos ter uma equação do tipo Schrödinger também. Só que uma equação do tipo Schrödinger com o acréscimo desse termo. Nós estamos sempre acostumados a usar a equação de Schrödinger, I, H cortado, DDT psi, igual a menos H multiplicado ao quadrado sobre 2m grande Laplaciano. Então nós vamos ver na próxima aula que esse termo aqui vai introduzir um outro operador diferencial da equação de Schrödinger. Então, vamos então, na próxima aula, escrever como é que ficam, né? Então a gente já fez o primeiro passo, a gente, de uma certa maneira, quantizou a partícula pela relação de complementaridade de De Broglie. Botamos o momento e botamos a energia pelas relações com onda. E aí a gente transportou, né? Vamos dizer assim, a gente transformou a partícula em onda. Então, saí da relação entre energia e momento e passei agora para uma relação entre frequência e vetor de onda. Claro, eu posso escrever, se quiser, aqui um comprimento de onda, né? Módulo de capa é sempre 2π sobre lambda. Então, sabe que tem sempre essa relação. Então, na verdade, isso aqui realmente é uma relação ondulatória. Então, o que a gente faz? A gente transporta, né? A gente pega a relação entre energia e momento e transforma numa relação entre frequência e vetor de onda, ou frequência e comprimento de onda. E agora, na próxima vez, nós vamos ver como é que eu introduzo uma equação de onda a partir daqui. O que é o ômega numa equação de onda e o que é o momento como vetor de onda numa equação de onda. Então, numa equação de onda, nós vamos entender que ômega vai estar associado ao 1 sobre I ddt então, isso aqui é a frequência, isso aqui é tempo. DDT, então tem unidade de 1 sobre tempo, a frequência tem unidade de 1 sobre tempo. E o K vai estar associado a menos I gradiente. Então vamos ver, entender por que isso. Quer dizer, quando a gente quiser, a partir da relação de dispersão, tirar a equação de onda, então a gente vai ver que a frequência, eu transformo a frequência no operador diferencial, né, que vem basicamente da onda plana, I, Kx, menos ômega T. Professor, oi? Você introduziu ideias de quantização dentro do campo ali, do fóton, né? Eu obteve essas coisas, mas princípios da incerteza já entrou aí ou está faltando colocar mais alguma física para você poder... Do momento que você colocou isso, o princípio da incerteza já está embutido. Já está embutido, né? A gente Não vai ter que entrar uma nova física, não. Não. A gente vai ver como é que a gente tira o princípio da incerteza. Do momento que você conhece a equação de Schrödinger, você conhece o princípio da incerteza. Do momento que você conhece, na verdade, as relações de computação, no momento que você tem isso aqui, aí você tem o princípio da incerteza. Porque isso aqui já te dá uma relação de comutação entre posição e momento. Daí você, no momento que a gente vai querer ver aqui depois, é que quando eu tiver duas grandezas quaisquer que tem um computador não trivial na mecânica quântica, isso aqui vai dar origem a uma incerteza na medida de ambas as grandezas. Então, o princípio, a gente vai tirar essa relação a partir Pois não, Saulo, fala. Na verdade, talvez você pode dizer que no momento que você quantiza, na verdade, com base nas relações de computação, né? Eu estou introduzindo de uma outra maneira. Claro, você pode, de uma maneira mais formal, vamos dizer, essa maneira aqui é uma maneira mais, vamos dizer, mais
heurística, né? A gente está tentando pegar analogias. Agora, claro, quando você introduz, vamos dizer assim, se você quiser introduzir a mecânica quântica, você pode decretar desde o início que você está introduzindo relações de comutação. Você pode fazer uma coisa meramente baseada em relação... Por exemplo, você tem um método de quantização completamente algébrico. Você pode transformar a mecânica quântica numa pura álgebra. Uma álgebra chamada álgebra deformada. Né? Na realidade, isso é uma coisa bem discutida, inclusive. Né? Informações de álgebra, você pode simular quantizações através de deformações de álgebra. Isso é uma coisa que os físicos matemáticos gostam muito, de olhar a mecânica quântica desse ponto de vista, a deformação de uma certa álgebra de nível. As deformações, inclusive hoje, muitas abordagens para a gravitação quântica, elas entram nesse approach das deformações de álgebra, porque as deformações, elas podem estar simulando um comportamento quântico. Mas o que você falou é isso, né? Então, vamos ver na próxima aula por que nós vamos motivar isso aqui. Então, daqui vai sair uma equação. Daqui nós vamos tirar uma equação tipo Schrödinger. Então, vai sair uma equação, depois a gente vai acertar. Ela vai ser realmente a equação de Schrödinger. Isso aqui vai me dar a derivada temporal. Aqui nós vamos ter o Laplaciano, né? E aqui nós vamos ter o Laplaciano ao quadrado. Então, esse Laplaciano ao quadrado, ele entra como sendo uma correção advinda da relatividade. Claro que a equação de Schrödinger ela para aqui. Nós só ficamos no Laplaciano. Esse Laplaciano aqui, ele está representando a energia cinética. Tá? Depois a gente vai colocar isso aqui em termos de... Quando a gente colocar o tempo e a coisa, automaticamente as constantes vão aparecer aqui, a capotada, a GDT. Tá? Então a gente vai... deixa eu apagar isso aqui, posso tirar esse aqui. Se vocês observarem bem, aqui, se eu tirar esse C daqui, eu multiplico por C aqui, ó. O C2 desaparece. Mas quando eu jogo, então aqui estava ômega sobre C e aqui tinha um C, estava assim. Então vamos multiplicar tudo por C. Então aqui tinha um C2. C2 com C2 está certo. Multiplico por C, aqui vai ficar um C a quarta. Vai ficar um C, vai ficar C a quarta. Aqui tem um C a sexta. Então, nesse termo, o C não desaparece. Nesse termo, o C desaparece, não tem C, porque esse é o termo clássico. Então, classicamente, a gente não vê o C, newtonianamente, a gente não vê o C. Mas esse termo C sobrevive. Então, aonde tem C, é porque tem um dedo da relatividade. Então, isso aqui é a correção que a gente chama de correção relativa. Sempre vocês olharem para uma equação, se não tiver um lugar que tem C, um lugar que não tem C, pode ter certeza que aonde não tem C, é o lado que deve ser newtoniano. Aonde tem C, em relatividade. Então, essa equação ela já diz tudo para nós. Então, se eu abandono esse termo aqui, eu vou obter justamente a equação de Schrödinger ordinária. Esse termo aqui, ele vai me dar origem a uma equação de Schrödinger, mas que tem uma influência de um C, num termo extra. Que é esse termo aqui. Então, essa aqui já é uma equação de Schrödinger modificada pela relatividade. E essa aqui, mais ainda. Essa aqui, o C está inteirão lá. Eu nem parei essa aproximação. É isso aqui que vai dar para nós a equação de Klein-Gordon. Então, a equação de Klein-Gordon ela vai ser uma proposta de uma equação tipo Schrödinger para a relatividade especial. E depois a gente vê que ela tem um grande futuro. Dirac teve que mexer nisso tudo e colocar a equação. Ela não pode descrever o elétron. Mas a gente vai entender por quê. Mas isso aqui seria a primeira proposta de uma equação realmente completamente relativista. Ela tem C em todos os lados, ela não tem nenhum termo sem C. Aqui não. Aqui a frequência, quer dizer, eu só botei aquele C aqui porque aquele C era interessante para nós, né? Para poder manter as unidades. Mas eu posso tirar esse C a hora que eu quiser e aí esse termo ele aparece sem C. Então esse termo aqui é genuinamente newtoniano. Mas esse termo aqui, ele jamais fica sem C. Então esse termo aqui seria uma correção relativista. Então, na aula que vem, nós vamos partir disso aqui, tá bom? Para começar a escrever as primeiras equações, as possíveis equações da mecânica quântica. Vamos trabalhar com a equação de Schrödinger, com essa equação, com a equação de Klein. Vamos trabalhar com tudo junto, não vamos ficar fazendo uma coisa muito compartimentada, não. Senão vocês ficam com a visão muito dividida. Vamos ver várias propostas, aí vamos escolher por que é que nesse estágio, por que Schrödinger vai. Por que nesse estágio é mais interessante pegar a equação de Schrödinger. Mas no estágio seguinte, a equação de Schrödinger perde. Por que é legal usar a equação de Dirac? Então vamos trabalhar com as equações ao mesmo tempo e a gente vai
decidir por uma ou por outra em função do fenômeno que a gente quer descrever. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é o caráter universal da mecânica quântica. A mecânica quântica é uma só. Eu pego a mecânica quântica não relativista ou relativística pelas relações de extensão. Não é que a mecânica quântica muda. A mecânica quântica está ali, é P igual a H cortado K e E H cortado ômega. Acabou. Agora, se eu coloco essa relação de extensão, ou coloco aquela, então eu posso ter uma equação, uma mecânica quântica relativista, vamos dizer, não relativista, uma mecânica quântica não relativista com correções relativísticas, ou eu posso ter uma mecânica quântica totalmente relativista. Tá? A gente vai começar a fazer isso na próxima aula, tá bom? A próxima aula está na nossa agendinha, dia 8 hoje, dia 15, parece que dia 22, né? Dia 22 eu não estou aqui, eu estou no Chile, então a Macioli vai dar aula de amanhã. E eu agendei com vocês alguma coisa que eu posso pedir um permisso para o outro rapaz do doutorado. Vai ser seminário de pesquisa. Então tá bom. Então parece que o Gabriel, dia 22, você já pode, você queria fazer um seminário, além de você me procurou. Então, isso aqui é um ambiente para você, não tem que ficar, o que estiver lendo, conta. Então, esse dia, nós estamos com 2 ou 3 seminários de pesquisa marcados aqui, dia 22 agora, depois tem um em novembro, e depois tem um em dezembro. Então, quem quiser, eu sei que o Rodrigo, lá da UFRJ, que é o caverninha lá, é o Pokémon, isso. O Rodrigo Pokémon quer falar alguma coisa. Então o Rodrigo dá um seminário aí. Se você quiser, Gabriel, no mesmo dia vocês podem dividir, um fala 40 minutos, outro fala 40 minutos. Porque a ideia é, quando eu não tiver, vocês se reunirem para vocês discutirem, trocar ideia. Não é para só falar, só vocês só virem aqui quando eu estou aqui, é para vocês criarem uma relação entre vocês. Conta o que está lendo. Se o Wallace quiser, por exemplo, fazer um seminário que foi a tua monografia de final de curso, tem o CCC. Não precisa ser agora que você vai fazer a prova do CBPF, né? Mas depois que você fizer a prova, você pode dar esse teu seminário aí também, tá? Então vocês aí se organizem. Eu quero que vocês criem também a iniciativa de vocês marcarem coisas, mostrar o que está lendo. Se alguém, por exemplo, saiu algum artigo interessante sobre o neutrino, e se alguém lê e quiser contar aqui para os colegas, né? O dia eu só não vou estar nesse seminário de pesquisa, porque eu vou estar no Chile, mas nos outros eu vou estar. Então, se vocês trouxerem alguma coisa que é mais difícil, que vocês não sabem muito bem, mas eu estou aqui para ajudar. Aí qualquer coisa, quando a dúvida importar, eu tiro a dúvida, se eu souber também, né? Tá bom? Então vamos colocar dessa forma. Então dia 22 tem um seminário de pesquisa. 10 horas. Não, seminário de pesquisa é à tarde. 10 horas é aula da Cioli, a Cioli vai dar aula. Dia 22 tem aula da Cioli às 10 horas e o seminário de pesquisa às 2 horas, tá bom? E o senhor? Oi. O que o senhor tem a dizer sobre o prêmio Nobel? Pô, cara, eu gostei. Eu gostei assim, no sentido de que, primeiro, é um prêmio Nobel que veio por uma discussão assim, que é muito ligada de teoria com experimento. E eu acho que é um prêmio Nobel que dá um empurrão grande na cosmologia. Fazia tempo que a cosmologia não tinha prêmio Nobel. Os prêmios Nobel teóricos estavam sempre saindo para a física de partículas de altas energias. Eu acho que prêmio Nobel para a cosmologia fazia um bom tempo. Eu acho que foi uma coisa boa. E por que marca? Oi? Aquele negócio do Big Bang, a radiação do corpo negro. Aquilo foi quando? 2000 e? O nosso foi 2008. O último nosso foi 2008. Foi Nambu. Mas aí foi partícula. Foi Eles isso. descobriram a expansão. Não, eles descobriram a expansão acelerada. Isso. Tá? Eles propuseram a expansão acelerada, só que depois que eles viram aquela coisa.